Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos pegar a nossa água, a fim de que possamos receber a magnetização nessa noite de hoje, de mais um Evangelho segundo o Espiritismo. São 19 horas e nesse momento elevemos o pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Criador, rogando as bênçãos, as energias benéficas e salutares que possam, nesse momento, ser derramadas sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre aqueles nossos parentes enfermos, seja do corpo, seja da alma, aqueles que nesse momento se encontram em aflição, se encontram em depressão, em sofrimento, seja lá o motivo que traz esse sofrimento para cada um. Te rogamos, Pai de amor e de bondade, Pai de misericórdia infinita, visita esse lar, visita esse irmão, é o que te pedimos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E que essa água receba o medicamento necessário para aliviar essa dor. Que ao beber com fé, esse irmão, essa irmã receba o que está necessitando nesse momento. Humildemente te pedimos, como eternos pedintes que somos, como filhos teus amados, mas ainda tão pequenos no entendimento e na caminhada. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Benfeitores amigos. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos estudar nesse Evangelho sobre a porta estreita. Para quem gosta de acompanhar, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E no estudo sistematizado, nos questiona em que consistem a porta estreita e a porta larga, que se refere o texto. Bom, a porta estreita simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz, ou seja, da nossa caminhada, né, irmãos? E a porta larga, o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perda de tempo. Isso nos diz Emmanuel, no Espírito de Verdade, na mensagem 14. Então, entrar pela porta estreita é um privilégio? Não, é conquista acessível a todos nós, uma vez que o progresso está na lei de Deus. E no dicionário divino não existe o termo privilégio, ou seja, todos somos filhos de Deus, igualmente amados, com todos os dons que esse Pai de amor nos deu. Então, todos nós somos capazes de nos melhorar, de fazer a reforma íntima e de nos melhorarmos. Alguém
lhe fez essa pergunta: Senhor, poucos então serão salvos? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos dele. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13, nos versículos de 23 a 30. E aí nos diz assim: Por que é larga a porta da perdição e estreita da salvação? Então, diz assim, que a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. É este o complemento da máxima, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiação, o mal ainda domina. Quando ela estiver transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, essas palavras devem ser entendidas num sentido relativo e não no sentido absoluto. Se este devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a grande maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Imagina que Deus, sendo um Pai de bondade, iria acreditar que todos nós estivéssemos condenados ao mal. Não, ele sabe que a sua criatura tem o germe do amor e da bondade dentro de si e que todos nós vamos evoluir, mais dia menos dia, pelo amor ou pela dor, não é, meus irmãos? Mas de quais crimes essa humanidade poderia ter se tornado culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente, em seu futuro, se toda ela está restrita a esta terra e se a alma não tem outras existências? Por que tantos entraves semeados em sua estrada? Por que essa porta tão estreita que só a minoria é permitida atravessar, se o destino da alma está fixado para sempre depois da morte? É assim que, com a unidade de existência, fica-se em constante contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se a luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários do passado. Somente assim pode-se compreender toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, se nós não soubéssemos que a vida continua após a morte do corpo físico, não entenderíamos porque
ainda predomina o mal na Terra. Então seríamos vítimas, né? Sempre. Mas não é bem assim. Mas por que a maioria prefere o caminho da porta larga, se é o da estreita que salva? Não se trata propriamente de uma preferência, mas de uma predisposição do homem em perambular pelas veredas do erro, e em face do estágio evolutivo em que se encontra a humanidade hoje na Terra. Ao influxo da lei do progresso, o homem, mais cedo ou mais tarde, cederá à necessidade de evoluir e de tomar o caminho que conduz à porta estreita. Por ser grande a massa de iludidos pela porta larga, significa ser ela um obstáculo intransponível? Não. Esse obstáculo é difícil, no entanto, nada nem ninguém detém a marcha do progresso das criaturas que a queiram encetar, desde que, de acordo com os desígnios divinos. O progresso está íncito na lei divina e nada há que o impeça de implantar-se na Terra. É lógico, todas as criaturas, todos os filhos de Deus, todos nós vamos progredir, mais cedo ou mais tarde. Por mais que seja difícil nos melhorarmos, vencer as nossas más tendências, às vezes somos meio querendo tomar lá da cá, e quando a gente aprender que o amor é o que Jesus nos pede, que o amor predomine em nós, vai ficar mais fácil de entrarmos por essa porta estreita de que ele se refere. E o que acontece aos que elegem o caminho da porta larga? Aqueles que rejeitam o convite fraterno do Evangelho para a porta estreita, o tempo e a dor a ela conduzirão em regime de misericórdia divina. Nenhuma ovelha se perderá no rebanho do Senhor, e todos faremos parte um dia da sublime família universal. Será sempre estreita a porta da salvação? Não. À proporção que aumentar o número de caminheiros do bem, ela se alargará e menos árdua será a caminhada daqueles que se propõem a alcançá-la. Conforme o homem vai evoluindo, mais consciência toma da necessidade de praticar o bem e menos difícil é seguir esse caminho. Sobre esse assunto, o que nos revela o princípio da anterioridade da alma e da pluralidade dos mundos? Revela-nos que, pela bênção da reencarnação, o homem pode melhorar-se e fazer melhorar o atual estado em que se encontra a humanidade terrena. Dia virá em que na Terra só haverá lugar para os caminheiros da porta estreita. Que bom será isso, né, meus irmãos? O dia que todos nós predominar em nós o bem, o amor, será bem mais fácil de convivermos em família, com os amigos, no trabalho. E assim nós seguimos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o adentrará quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos irão dizer-me neste dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí vem nos explicar, aqui no estudo sistematizado, vem nos clarear, dizendo assim: mas por que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Por quê? Porque a entrada no reino dos céus só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos de Jesus. E nem sempre
O balbuciar de palavras reverenciando o Senhor é acompanhado de atos que caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão. Os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício do nosso orgulho, egoísmo e cupidez, nada valem aos olhos do Pai. A Ele interessa o que vai em nosso íntimo. Então não adianta ficar falando palavras bonitinhas, né? Ficar aqui lendo o Evangelho, se eu não colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. O amor, a caridade ao próximo. E essa caridade começa em casa, né, meus irmãos? Nós precisamos começar a praticar sempre em casa. A compreensão, a caridade moral, que já conversamos aqui, né? Deixar muitas vezes nos calarmos, deixar o mais tolo que nós poder falar. E isso não são palavras minhas, são palavras do Evangelho. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, quem cala consente. Não, às vezes nós não queremos nos indispor com aquele irmão. Às vezes aquele irmão é mais ignorante que nós, vamos deixar. Vamos começar a deixar o amor falar mais alto que nós. Porque nós também erramos, somos falhos. E onde buscar a lei de Deus para conhecê-la? No reduto da nossa própria consciência. Além disso, o Evangelho de Jesus é repositório inesgotável de seus ensinamentos, sob a forma de lembrete e convite permanente à nossa reforma íntima. Com a humildade de coração e a fé em Deus e no futuro, nos é permitido compreender melhor as suas leis. Verdade, quando a gente pensa que a gente vai chegar lá no plano espiritual e vai prestar nossas contas, fica mais fácil a gente querer se reformar, se melhorar. Assim, todo aquele que ouvir essas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e precipitaram-se sobre essa casa, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouvir essas palavras que eu digo, e não as praticar, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e precipitaram-se sobre essa casa, ela tombou, e foi grande a sua ruína. Isso está em Mateus e Lucas. E aí nos diz o estudo sistematizado, nos diz assim, que lição a passagem nos ensina que só teremos sucesso em nossas obras se, na sua elaboração, levarmos em conta os preceitos divinos que nos recomendam agir com prudência, coragem e boa vontade. O espírito deve ser conhecido pelas suas obras, e estas devem estar sustentadas em bases sólidas. Então, aquele, pois, que violar mesmo o menor desses mandamentos, que ensinar aos homens a violá-los, será considerado o último no reino dos céus. Mas aquele que cumpri-los e ensiná-los será grande no reino dos céus. Então, tem aqueles nossos irmãos que erram e arrastam outros ao erro. Então, vamos pensar um pouquinho o que pode vir para cada irmão desse, infelizmente, né? E o que é necessário o homem fazer para conquistar o reino dos céus? Usar os recursos intelectuais, materiais e morais de que dispõe, para realizar tão bem quanto possível a tarefa que lhe cabe como cristão, e todo o bem a seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. Só chegaremos a bom termo no cumprimento das tarefas que nos compete realizar se tomarmos por base os mandamentos divinos. Ou seja, vamos lembrar
perguntar muitas vezes quando nos encontrarmos em situação meio difícil, constrangedora, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? E a resposta a nossa consciência nos dará, meus irmãos, por pior que seja, por mais difícil, quando nos sentimos humilhados, né, ofendidos, vamos parar um pouquinho e pensar, por pior que seja a situação, o que Jesus faria no meu lugar, no nosso lugar? E sempre a resposta será na direção do bem, na direção de ter caridade com aquela pessoa que está errando conosco. Vamos pensar e tentar agir dessa forma, porque será bem melhor para nós e com certeza para quem conosco conviver. Será beneficiado e provavelmente começará a usar os nossos exemplos. Todos os que proclamam a missão do Cristo dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Né? São cristãos os que o honram com atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, obedecem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? São seus discípulos os que passam dias em preces e não se tornam pessoas melhores com isso, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Olha aí. Quer dizer, então, que as orações que proferimos com palavras abundantes e enaltecedoras ao Criador não são bem recebidas por Ele? Não é bem assim. Toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro e seja secundada por atos que a enobreçam e justifiquem. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Dobrar o joelho, né, meus irmãos? Não adianta que não enganamos a Deus. Quando a gente pede, seja por nós, seja pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante, vamos pedir de coração. Deus sabe o que está no nosso coração, Jesus nos conhece, então é tranquilo. Vamos seguir, né? Qual é o papel da religião no relacionamento da criatura com o Criador? Esclarecê-la quanto aos procedimentos e adotar em sua vida, objetivando sua ascensão até o Pai, já que o processo de salvação é individual e em função das obras de cada um. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Bem simples, não é? E aí seguimos no texto. Não, pois assim como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios, aqui seguindo nesse texto que dizia, né, que não adiantava falar palavras bonitas, né, da boca para fora, que não são discípulos, né? Aqui diz que não, né? Não são, pois são como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios, mas não no coração. Com a forma, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome. Nós expulsamos os demônios em teu nome. Nós bebemos e comemos contigo. Mas Jesus responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis vossas palavras com as vossas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas, que cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e o fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis escorrerem lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é daqueles que são dóceis, humildes e caridosos.
Não espereis que a justiça do Senhor dobre-se à multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para que encontreis a sua graça é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las porque encontrarão nelas sua felicidade, mas as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. E a que instituição na Terra se vincula o Evangelho? Nos diz aqui o estudo. A nenhuma. O Evangelho é roteiro de luz para todas as criaturas que, tendo-o à frente de todos seus atos, renovarão a sociedade humana para a implantação do reino de Deus na Terra. Eis porque todas as instituições políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras de Jesus, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Aquilo que falamos, né, meus irmãos? Vamos começar a colocar em prática, começar a nos perguntar nas situações mais corriqueiras em que muitas vezes nos sentimos abalados, feridos, magoados, né, ofendidos. Vamos perguntar se Jesus estivesse no nosso lugar, como ele reagiria, como ele agiria. E a nossa consciência nos dirá que ele reagiria e agiria com amor. Está bem? Terminamos aqui mais um Evangelho no Lar. Lembrando sempre que fazemos o atendimento fraterno pelo Messenger. Quem tiver algum problema, que queira conversar, a conversa é sigilosa, é somente entre mim e essa irmã, esse irmão, podendo sempre contar conosco. E vamos finalizar com a nossa oração, pedindo a esse mestre de amor as bênçãos sobre todos nós, que o medicamento espiritual seja derramado uma vez mais sobre as nossas águas, que possamos, Mestre Jesus, ter uma semana harmoniosa, de paz, de união nos lares e de alívio para as dores para cada irmão que se encontrar em sofrimento neste momento, ou no momento em que assistir ao nosso Evangelho. Ilumina, Mestre, a mente e o coração de todos nós, para que aquilo que Tu nos pede, que coloquemos em prática a lei de amor e de caridade, possa ser constante na nossa vida, no nosso ambiente doméstico, no ambiente profissional, em cada lugar que adentrarmos, a Tua luz entre conosco, nos abençoando e protegendo de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada. Um beijo a todos. Até domingo que vem. Que assim seja.